O que é mentalidade espiritual? John Owen, 1616 a 1683. Assim como a natureza da terra é julgada pela grama que cresce nela, o coração pode ser julgado pelos pensamentos produzidos por ele. Se esses pensamentos são espirituais, o homem é espiritual. Se eles são mundanos, então o homem é mundano. O coração de cada um é seu tesouro, e o tesouro que o coração contém é bom ou mal, como Jesus nos diz em Mateus capítulo 12, versículo 35. Há tesouros bons e maus no coração. Então, tudo que um homem tem em seu coração é seu tesouro. Este tesouro nunca se esgota. Quanto mais ele é derramado, mais ele aumenta. Quanto mais alguém derrama o tesouro do seu coração, mais ele será recompensado da mesma forma. Se o coração estiver cheio de tesouros malignos, os pensamentos que ele derramar serão malignos. Mas se o coração for renovado pela graça e está sob o poder e domínio da graça, então ele está cheio de tesouros espirituais bons, e os pensamentos que ele derramar são bons e espirituais também. Mateus capítulo 12, versículo 35. Então, os pensamentos do coração revelam a verdade real sobre uma pessoa. Pensamentos que são voluntários, não forçados e que surgem naturalmente porque são deleitosos e trazem satisfação à mente. Esses são os pensamentos que nos mostram a verdade real sobre nós mesmos. Todos nós temos muito pensamento sobre nosso trabalho, nossa família e nossos vários deveres, mas esses pensamentos não nos dizem a verdade real sobre nós mesmos. Então, aqueles cuja vocação é estudar as Escrituras e pregá-las aos outros, não pode deixar de ter muitos pensamentos espirituais. No entanto, os ministros cristãos podem ser, e frequentemente são, os menos espiritualmente inclinados de todas as pessoas. Seria bom para a igreja se todos os pregadores se examinassem diligentemente neste assunto. O mesmo acontece com todos aqueles que leem uma porção das Escrituras todos os dias. Eles podem ser muito fiéis na execução desse ritual religioso e ainda assim não serem nem um pouco espiritualmente inclinados. Ezequiel capítulo 33, versículo 31. Mas quando uma pessoa está relaxada e livre de todos os cuidados e preocupações, a sua mente está livre para pensar como quiser. Então, podemos ver quais pensamentos são naturais para ela. Se estes são inúteis, tolos, orgulhosos, ambiciosos, luxuriosos ou degradantes, então tal é a verdadeira natureza do coração e da pessoa. Mas se eles são santos, espirituais e celestiais, assim é o coração da pessoa. No não regenerado, toda a imaginação dos pensamentos do seu coração é somente má continuamente. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Este é o produto natural e genuíno do coração do descrente. Então, os ímpios são ditos como o mar agitado, que não pode sossegar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Isaías capítulo 57, versículo 20. Seus corações estão cheios de maldade. Este lodo e lodo de pensamentos malignos é continuamente agitado pelo mar, sempre em movimento de luxúrias e desejos incontroláveis. Então, ser espiritualmente inclinado, em primeiro lugar, é ter pensamentos santos, celestiais e espirituais. O coração regenerado é espiritual, como uma fonte refrescante, derrama um fluxo cristalino de tais pensamentos. Como todos os homens ocasionalmente pensam em coisas espirituais, mas não são espiritualmente orientados, precisamos descobrir quais pensamentos especialmente provam que somos espiritualmente orientados. Antes de fazermos isso,
Precisamos primeiro fazer uma distinção clara entre os pensamentos que surgem naturalmente do coração e aqueles que nos são impostos por uma influência externa. Alguns homens naturalmente pensam sobre as suas casas e terras e até gostam de chamar suas terras pelos seus próprios nomes. Salmos capítulo 49, versículo 11. As mentes de outros estão cheias de esquemas malignos. Salmos capítulo 64, versículo 6. Mas o salmista não distingue entre pensamentos que surgem na inclinação natural do coração e aqueles despertados por influências externas. Os pensamentos dos homens maus são despertados por concupiscências interiores. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Essas concupiscências despertam pensamentos, levando e encorajando a pessoa a prover o que a carne deseja. Da mesma forma, os pensamentos espirituais, eles são os primeiros pensamentos naturais da mente regenerada e estimulam a pessoa a prover seu crescimento espiritual e saúde. Por exemplo, há dois tipos de pensamentos que estimulam a cobiça. A cobiça pode ser estimulada pela visão de objetos desejáveis. Os desejos cobiçosos de Acã foram despertados quando ele viu uma boa vestimenta babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro. Josué, capítulo 7, versículo 21. Quando ele os viu, ele os cobiçou. O homem cobiçoso é naturalmente cobiçoso, e assim os desejos cobiçosos naturalmente brotam dentro dele. Isaías capítulo 32, versículo 6. Ele é bem o oposto do homem de coração generoso. Isaías capítulo 32, versículo 8. A pessoa impura é a mesma. Sua luxúria é despertada por objetos externos. Para evitar ser incitado a pensamentos impuros, Jó fez uma aliança com seus olhos. Jó, capítulo 31, versículo 1. Cristo também alertou sobre os pensamentos adúlteros sendo despertados internamente por um olhar lascivo. Mateus capítulo 5, versículo 28. É melhor arrancar o olho direito do que permitir que a mente de alguém seja preenchida com tais pensamentos impuros. Versículo 29. Mas uma pessoa impura também é naturalmente luxuriosa e tem esses desejos em si mesma que dão origem a pensamentos luxuriosos. Então, Pedro descreve tais pessoas como tendo os olhos cheios de adultério e que não cessam de pecar. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14. Mas se nossos pensamentos e desejos naturais são por coisas espirituais, então podemos nos julgar como espiritualmente inclinados. Um dia, o salmista estava meditando sobre coisas espirituais, a saber, a pessoa e o reino do Messias. Salmos capítulo 45, versículo 1. Seu coração borbulhou uma boa questão, como diz no original. É uma imagem de uma fonte de água borbulhando. Seus pensamentos espirituais borbulharam de uma fonte espiritual viva dentro dele. Esta é a verdadeira mentalidade espiritual. Há no coração regenerado uma fonte viva, cheia de coisas espirituais que borbulham em pensamentos santos. É assim que Cristo descreve a vida espiritual. João capítulo 4, versículo 10 e 12. O Espírito Santo, com suas graças no coração de um crente, é uma fonte de água viva. O poço de onde a mulher samaritana tirou água era algo sem vida, terreno, inútil, a menos que baldes e cordas fossem usados para puxar a água para a superfície. Mas a água viva que Cristo dá borbulha continuamente dentro de nós e é para nosso refresco espiritual. Este é o segredo da pessoa que é uma nova criação em Cristo e que tem uma nova natureza espiritual. O Espírito, com sua graça, é a fonte da verdadeira vida espiritual nos crentes.
Esta fonte espiritual borbulha por si mesma, sem a necessidade de quaisquer influências externas para atraí-la para pensamentos santos, celestiais e espirituais. O homem espiritual tem dentro de si uma fonte espiritual que naturalmente borbulha pensamentos e desejos espirituais. Cristo também compara a vida espiritual a uma árvore frutífera. Uma árvore boa naturalmente dá bons frutos, e uma árvore ruim naturalmente dá frutos ruins. Mateus capítulo 12, versículo 33. A árvore boa significa uma vida renovada pela graça da regeneração e que agora naturalmente dá os bons frutos de pensamentos santos e espirituais. Os homens podem ter muitos pensamentos sobre coisas espirituais que não borbulham de uma fonte espiritual interna, mas são atraídos por outras influências. Quando o Espírito Santo faz sua obra de convencer uma pessoa do pecado, da justiça e do julgamento. João capítulo 16, versículo 8. Isso agita a mente a pensar em coisas espirituais de uma forma que é contrária à sua própria inclinação natural. É natural que a água caia e flua ladeira abaixo, mas quando a pressão é aplicada a ela enquanto corre por uma mangueira, ela jorra para cima como se fosse natural que isso acontecesse. Mas assim que a pressão diminui, a água retorna à sua tendência natural. Assim é com os nossos pensamentos. Eles fluem naturalmente para a terra, mas quando a pressão da convicção espiritual é exercida sobre a alma, então os pensamentos são forçados para o céu como se fosse natural que estivessem lá. Mas quando a pressão da convicção espiritual é removida, então os pensamentos retornam às coisas terrenas. Problemas externos também forçam os pensamentos a Deus. Salmos capítulo 78, versículo do 34 ao 37. Mas esses pensamentos não são genuínos e honestos. Problemas, perigos, doenças, medo de morrer forçarão as pessoas a pensar em Deus e coisas espirituais por um tempo. Mas quando a pressão é aliviada, então a mente retorna aos seus interesses naturais e não espirituais. Jeremias dá a razão para isso. Jeremias capítulo 13, versículo 23. Portanto, uma pessoa que depende de pressões e influências externas para manter seus pensamentos espirituais não é naturalmente espiritualizada. A água que borbulha de uma fonte flui de forma constante e constante, a menos que seja obstruída ou desviada. Mas a que flui de tempestades corre furiosamente por um tempo e então seca rapidamente. Então, os verdadeiros pensamentos espirituais, borbulhando de uma fonte espiritual interior, são estáveis e constantemente presentes na mente, a menos que sejam desviados pelo trabalho secular ou obstruídos por um tempo por fortes tentações. Mas os pensamentos espirituais despertados pelas tempestades de convicção logo secam. Então, todos os meios que Deus deu para produzir pensamentos santos e celestiais só o fazem excitando e agitando o princípio espiritual interior dentro do coração regenerado. Mas aqueles cujos corações são estéreis, os mesmos meios divinos só servem, por assim dizer, para agitarem pensamentos ocasionais, alguns aqui e outros ali. Amém.